Senhores, bom dia. Retomando aqui a nossa gravação, a nossa sessão da 13ª sessão ordinária. Iremos, então, para o último processo da pauta, o processo de recurso 1829/2018, auto de infração 2018-02302, em que é recorrente José Augusto de Freitas e Célio de Julgamento de primeira instância, recorrido ambos, relatoria do Dr. Pedro Jorge, temos a indicação de parcial procedência em primeira instância, a assessoria processual tributária também sugere a parcial procedência. Então, passo a palavra ao conselheiro relator para início do processo anunciado. Bom dia a todos novamente. Esse processo eu acho que não vai ter muita dificuldade, não, mas vamos tentar aqui para fazer aqui o relato breve, né? O recorrente é o Zé Augusto de Freitas. A presente demanda consiste numa auto-infração lavrado para a cobrança de multa no valor de R$ 2.179.998,02. A questão foi deixar de escriturar no livro próprio para registro de saídas, dentro do período de apuração do imposto, documento fiscal de operação ou prestação nestes realizadas. Constatou-se que o contribuinte não escriturou ou registrou na FD 5.695 notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte, operação de saída, no valor total de R$ 21.799.980,08. O período da infração foi de 1º de 2014, de janeiro de 2014 a novembro de 2017. E a penalidade aplicada foi a 123.1G, né, da Lei 12.670. A empresa ela estaria baixada a pedido. A autuada apresentou impugnação, alegando cerceamento de direito de defesa, nulidade parcial, a partir da intimação para impugnar o lançamento, em razão da ausência da notificação individual e pessoal da empresa. Cerceamento de direito de defesa, nulidade ab initio, em virtude de quebra do princípio do contraditório, não ter sido intimado a acompanhar os procedimentos de fiscalização antes da lavratura do auto de infração, o auto de infração não ter sido lavrado dentro do estabelecimento, o auto de infração não discriminar os valores da multa e demais encargos, e falta dos termos da fiscalização realizada, o inicial e o final. Ainda argumenta a insegurança na determinação da infração, nulidade ab initio, por afronta aos princípios constitucionais de isonomia, proporcionalidade, legalidade e impessoalidade do ato administrativo. E, no final, é a incompetência funcional, nulidade ab initio, em razão da auditoria ter sido realizada por autor não habilitado como contabilista, portanto, não tem CRC. No mérito, alega a inocorrência da infração, pois toda a movimentação de entrada ou de saída, segundo a recorrente, seria mediante a emissão do respectivo documento fiscal. Em análise de primeira instância, o julgador afastou as nulidades por entender que não houve cerceamento de direito de defesa, que o contribuinte teria sido intimado de todos os atos durante a fiscalização, que não há obrigatoriedade na legislação para a lavratura do auto de infração dentro do estabelecimento do contribuinte, que no campo dados da infração consta a multa incidente, que as folhas 7 e 12 foram anexados os termos de início e de encerramento da fiscalização. Afirma ainda que a situação fática descrita no auto se coaduna perfeitamente à tipificação dada pela autoridade fiscal, bem como não haveria na legislação a obrigatoriedade de que a autoridade autuante seja um contabilista. No mérito, não trouxe comprovação da alegativa. Quanto à penalidade, entendeu que o artigo 123-IG, né, 1G, aliás, da lei do ICMS, é apenas aplicável aos contribuintes inscritos no regime de microempresas assemelhados, conforme o artigo 39 da mesma lei. Assim, estaria equivocada a tipificação dada pelo autuante, tendo em vista que, no caso subexame, não há cobrança do imposto e a empresa estava inscrita no regime normal de recolhimento durante o período fiscalizado. Isso posto, julgou parcialmente procedente a autuação para reenquadrar no 123.8L da Lei 12.670.
Em tempo, ressalta-se que a julgadora, né, do primeiro grau não procedeu à divisão mês a mês das 5.695 notas fiscais para verificação do limite de ofícios, conforme orienta o mencionado dispositivo para o qual foi o reenquadramento. Ou seja, aqui só para facilitar, a base cálculo foi 21.799.980,08, a multa, né, foi 2.179.998,02. E na primeira instância, ela reduziu para 435.999,58. Aí, mas não fez a mês a mês, né? Analisando o quadro, a assessoria processual tributária emitiu parecer no qual concordou com a decisão de primeira instância no sentido da parcial procedência, mas procedeu à separação mensal das notas a fim de aplicar o limite de 1.000 FIIs previsto no artigo 123.8L, conforme ela junta, ela elenca aqui os valores, né? Então, daria R$ 143.357,69, né? Então, ela faz aqui todas a doutora Elineide, que foi assessora processual tributária, né? Ela elenca aqui os valores, ela faz todos os cálculos, né? De cada ano a ano, mês a mês, né? Com aquele limite de 1.000 FIIs, e o valor dá 143.357,69. É isso, presidente, um breve relato. Obrigado, doutor Pedro. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana, representante da PGE. Ok, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva. Bem, a acusação é falta de escrituração de nota fiscal, 500 e poucas notas fiscais deixaram de ser escrituradas. O contribuinte 5.000, presidente, doutor Marcos. 5.000, aliás. 5.000, né? 5.000 notas fiscais deixaram de ser escrituradas é um desleixo enorme, né? Mas, de qualquer sorte, ele vem aos autos, o contribuinte, ele não diz eu não. Na verdade, houve equívoco, eu registrei e tal. Como é que se deixa de registrar 5.000 notas? É assim é incompreensível. Aí ele, como não tem argumentos da não escrituração, ele então utiliza-se de questões preliminares, processos procedimentais. O auditor não é competente, não tem ordem de serviço, não tem termo de intimação, uma série de preliminares que não se sustentam com a prova nos autos. Todos os procedimentos que foram adotados pelo agente fiscal foram regulares, a intimação foi regular, tudo se deu de forma regular. Então, o que parece é que o contribuinte, o recorrente, argue porque não tinha outro argumento que seria: eu escriturei a nota fiscal, as notas fiscais foram escrituradas, houve erro, uma parte foi escriturada ou não. Mas o fato é que, quanto à matéria em si, não há discussão da não escrituração, razão pela qual houve o julgamento singular, no sentido de procedência da acusação fiscal, e a consultoria tributária, como muito bem apontado pelo doutor Pedro, relator, ela sugere a modificação da penalidade, daí a parcial procedência, aliás, que foi até já modificada pelo julgador singular. O julgador já sugeriu a aplicação, em vez da 123 1G, ele sugeriu a aplicação do 123.8L, né? Que foi confirmado, foi também corroborado pela consultoria. Ora, essa discussão a respeito da falta de escrituração, a Procuradoria tem se manifestado por um posicionamento que não foi aceito pela Câmara Superior, né? A Câmara Superior se manifestar sobre a questão, já entendeu que o caso, sim, é de aplicação da penalidade sugerida aí pelo consultor e que foi aplicada pelo julgador singular, que é o 8L.
Então, a Procuradoria, só por uma questão de coerência, como vem se manifestando sempre nesse caso, sugere a manutenção da penalidade originária, ou seja, o 8L, a falta de escrituração, e não a falta de arquivos magnéticos e tal, como é a 8L. Mas é isso, não tem discussão sobre esse processo. Me parece que o caminho a ser seguido já está definido por essa Câmara. Então, a Procuradoria se manifesta só pela modificação da penalidade, como vem sempre se referindo nesse caso, para que seja aplicado a 123.1G. É isso, senhor presidente. Obrigado, essa doutor manifestação da Procuradoria. Processo em discussão, temos aqui o doutor William e a doutora Helena, inscrita. Doutor William, com a palavra. Senhor presidente, doutor Matheus, é só para acho que houve uma confusãozinha aí. A penalidade, a infração aqui é deixar de escriturar no livro próprio a registro de saídas. O doutor Matheus se manifesta pela 3G, é na entrada. É na entrada, é isso mesmo, você tem razão, é isso. Você tem razão. Okay. Agora, o caso que me estranhou aqui, que eu nunca tinha visto, foi ele aplicar 123.1G, que tem essa seguinte redação, eu não tinha visto ainda. Omitir documentos ou informações necessários à fixação do imposto a ser recolhido em determinado período, quando sujeito ao recolhimento do tributo, na forma prevista no artigo 39, que é a multa uma vez o valor do imposto. O 39 da lei tem a seguinte redação. A critério do fisco, o ICMS devido por contribuintes de pequeno porte, cujo volume ou modalidade de negócio aconselhe tratamento tributário simplificado, poderá ser adotada forma diversa de apuração, conforme se dispuser em regulamento. Ele aplicou a penalidade que está se falando a registro 39. Eu não sei se aplica o contribuinte aqui, porque eu estou olhando esse contribuinte, ele é varejista, né, contribuinte varejista de mercadoria com predominância de produtos alimentícios. Esse varejista aí, na Granja Portugal, eu acredito que, na verdade, deve ser uma bodega. É uma coisa pequena, que a maioria não tem nada de escrituração, não tem nada disso, até Simples Nacional, que não é o caso dele aqui. Mas eu achei estranho sugerir essa penalidade, eu ainda não tinha visto, para aqui não ter escriturado as notas fiscais. De qualquer forma, se é para dar um tratamento, uma coisa diferenciada, porque é pequeno valor, a penalidade que está sendo usada aí, a 123.1G, né, ele não foi alterada pela 16.258, ao contrário da 8L, ela está muito pesada, né, porque a 8L, que é obter informações no arquivo, nos arquivos eletrônicos, obter informações, a penalidade é de 2%, limitada a 1.000 FIIs, né, enquanto aqui é uma vez o valor do imposto. Só que, nesse caso, ele considerou que as operações eram sujeitas à submissão tributária, né? Aí essa mercadoria que deu saída sem registração e submissão tributária, ou seja, ele adquiriu submissão tributária e aplicou a penalidade de 10%, 126, que a base de cálculo é 21 milhões, e a multa, 10%, deu 2 milhões. Foi isso aí que ele fez. Mas a julgadora alterou, né? Entendendo que aqui é a omissão da nota fiscal no arquivo eletrônico, aplicou o 8L. De saída, aplicou o 8L, fazendo só os 2%. E na assessoria tributária, o parecer concordou com o 8L, mas disse que tinha que fazer essa comparação de qual seria o valor maior, 2%, que é limitado a 1.000 FIIs. E fez e encontrou uma multa menor. Passou aplicado pela julgadora de 435 mil, e o parecer sugere a multa menor, 143 mil. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Doutora Helena, para falar. Não, senhor presidente, era mais para lembrar que realmente notas fiscais de saída, falta de escrituração de notas fiscais de saída, era só isso. Já me sinto contemplada pelas observações do doutor William. Ok, obrigado, doutor Pedro Jorge. Não, presidente, só para confirmar aqui, o doutor Matheus, ele, no caso aí, ele concorda com a assessoria tributária, né? O 123.8L. Certo. E uma observação também, senhores. Na verdade, não há um recurso ordinário, apenas o reexame, não é isso, doutor Pedro?
Não há um recurso ordinário. A pauta está equivocada. Então, há, na verdade, o reexame necessário, como recorrente, recorrido à empresa, e até uma observação no próprio parecer. Mais alguma discussão, senhores? Não havendo, como vota o conselheiro Pedro Jorge? Presidente, pelo que nós discutimos aqui, eu voto pela parcial procedência, né, do auto de infração, dos termos do parecer da assessoria processual tributária, referendada aqui em audiência, em sessão pelo doutor Matheus, o representante da Procuradoria, no sentido de que seja os valores limitados, né, o 123.8 limitado a 1.000 FIIs por exercício. Da forma da processual tributária, o parecer, exatamente. Ok. Algum voto em sentido contrário, senhores? Não, senhor presidente, só para ressaltar que no caso aqui se está dando provimento ao recurso de ofício, né? Porque vai alterar para diminuir. Só tem um reexame, né? Okay. Senhor presidente, só lembrando que não tem um recurso do contribuinte, tem um reexame necessário. E o reexame necessário, ele rejeitou a preliminar de nulidade. Nós teríamos que votar concordando com a... Exato, acho que não, né? Não, porque o mérito já... Tem isso aí, presidente? Tem que... Eu entendo que não. Não há um recurso do contribuinte. É o reexame por parte do julgador para se confirmar ou não aquela decisão. O parecer e a discussão aqui é no sentido de confirmar, entretanto, com a nova redação dada pela lei, né, o 103.8L, que limita a 1.000 FIIs por período. A gente acaba confirmando a decisão, mas por força da mudança da legislação tem esse atenuante, essa redução, essa limitação. É isso. O recurso de ofício, ele é só quanto a parte que foi expurgada da autuação. O recurso de ofício é só quanto a isso, o resto é a transição de julgado. Aqui a gente já está até dando... A gente está até dando provimento ao recurso de ofício em favor do contribuinte, né, em tese, teria que ver se era possível, mas, na verdade, na própria decisão, quando ele faz o 123.8L, ele faz referência à redação já de 2017. O que ele fez foi um erro só de cálculo, um erro material, propriamente dito. Quase que não dá provimento, mas tão somente retificar o erro de cálculo da primeira instância. Aí a gente tem que ver como é que vai ficar na ata. Não, tem que dar provimento mesmo. Tem que dar provimento. Eu acho que tem que dar. A apuração. Porque, de alguma forma, nós estamos alterando, né, o crédito tributário, essa mudança por conta da limitação. Ok? Então, doutor Pedro Jorge, de acordo com julgamento singular, ou parcial procedência, entretanto, com os fundamentos do parecer, né, que limita exatamente 1.000 FIIs por período, e já foi feito isso. Algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do reexame, dar provimento que eu reformo o crédito tributário, de alguma forma estou reduzindo, limitando, né, em função da própria lei, que estabelece a limitação, e julgar parcial procedente nos termos do parecer e da manifestação da douta PGE, né, esta decisão para o processo da pauta, e já convoco os senhores, assuntos gerais, algum assunto a ser tratado em assuntos gerais, então já convoco os senhores para a nossa sessão de julgamento, na segunda-feira, dia 15 de março, a 14ª sessão virtual, onde teremos processos da SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Limitada. Teremos aqui a relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, com os 3 processos iniciais e 2 processos, acredito, da relatoria do doutor, eu queria confirmar, tá, doutor Saulo, mas o doutor Felipe participará, é isso, doutor Felipe? Em princípio, está com o doutor Saulo, presidente, ele está até com, não sei se ele comentou, ele está com Covid neste momento, vou só confirmar com ele se ele estará apto, senão eu assumiria sem problemas, tá? Nessa hora, o descanso é sempre o melhor remédio. Eu vou confirmar com ele só essa questão e já antecipo para vocês. Obrigado, doutor Felipe. Bom,
Então, concluímos a nossa sessão de hoje, já convocando, né, para segunda-feira. Um bom final de semana para todos, boa viagem, bom descanso para aqueles que vão passar o final de semana, né, ou descansando ou trabalhando. Então, se Deus quiser, até segunda. Saúde para todos.